Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos começar com um capítulo novo, é o capítulo 8, Povos do Brasil. Quando a gente olha essa imagem aqui, ó, logo na primeira página, na 50, o que a gente está vendo? A gente está vendo povos indígenas, que foram os primeiros povos do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, quem estavam aqui no Brasil? Os índios. Então, eles foram os primeiros povos a habitar o Brasil. Antes do século XV, já existia índios aqui no Brasil, ok? Então, esses primeiros habitantes do Brasil, os europeus desconheciam o continente americano. Antes do início das grandes navegações, quer dizer, as grandes navegações é que realmente trouxeram os europeus para o lado das Américas, porque na realidade, antes disso, não existia na cabeça deles não existia ninguém além deles mesmos, porque esse lado do mar eles não tinham explorado, não havia exploração. E isso só aconteceu graças a grandes navegações. Para eles, haviam apenas a Europa, a África e a Ásia. Consequentemente, não sabiam da grande diversidade de povos que habitavam a América também, quer dizer, os povos indígenas, mas de várias etnias e com vários costumes e culturas diferentes em toda a América, tanto na América do Sul, na América Central e América do Norte. Os grupos indígenas não se desenvolveram com sistemas escritos. Por essa razão, as fontes que usamos para saber da sua história são pesquisas arqueológicas, relatos orais de testemunhas dos europeus que estiveram neste território a partir do século XV. Nessas fontes pode ser encontrada diversas informações. Por exemplo, que os grupos indígenas detinham conhecimentos sobre a natureza, eles eram hábeis caçadores e pescadores. Há quanto tempo essas terras já estavam ocupadas, né? Por meio da análise de dados obtidos em escavações arqueológicas, foi possível estabelecer algumas datações. Em 1840, o naturalista dinamarquês Peter Wering Lund realizada pesquisas paleontológicas na antiga província de Minas Gerais, quando descobriu em uma série de grutas da região da Lagoa Santa restos humanos associados a animais extintos. Hoje sabemos, por meio das datações pelo carbono 14, que as importantes coleções de esqueletos da Lagoa Santa possuem mais de 10.000 anos. Lembra que o carbono 14 ele serve exatamente para a gente saber quanto tempo faz que aquilo está lá. A presença mais antiga desses antepassados foi registrada nas áreas que atualmente são classificadas como regiões norte, nordeste e centro-oeste do nosso país, bem como em parte da região sudeste. A área litorânea, a última a ser habitada, abrigou povos tupi ao norte e guarani ao sul. Então, essas informações foram tidas pelos arqueólogos para que nós pudéssemos saber aonde tinha mais índios ou menos índios aqui no Brasil. Os troncos linguísticos, isso na página 52. Desde o século XIX, antropólogos e linguistas estudam as línguas faladas pelos povos que viviam nas terras brasileiras, procurando classificá-las e identificar aquelas que mantinham semelhanças entre si. Chegaram a uma lista de troncos linguísticos, ou seja, grupos de famílias de línguas aparentadas, quer dizer, parecidas uma com a outra. É dessa maneira que os grupos indígenas são identificados no Brasil, pelo tronco linguístico a que pertencem.
Observe no mapa os agrupamentos por troncos linguísticos no período anterior à colonização. Então, na parte laranja, nós temos a língua tupi-guarani. Na amarela, nós temos o G. Na parte alaranjada mais escura, nós temos o aruaque. Na meia, que parece um marronzinho, é a cariba. A mais escura, o verde escuro, é o cariri. O verdinho mais claro é o pano. O lilás bem clarinho é tucano. O vinho, parece mais um vinho aqui na região sul, é o charua. E esse ocre é outros grupos que eles não identificaram. Então vocês podem ver que no Brasil inteiro existiam tribos que compartilhavam o mesmo território, mas não a mesma língua. Então é muito difícil quando vários povos vivem no mesmo território com linguagens diferentes. Aqui nós temos interpretação de documentos, né? E aí vocês vão utilizar esses mapas também e vão responder essas questões da página 53 e página 54, ok? Segundo evidências arqueológicas, pode-se afirmar que há mais de 12 mil anos os seres humanos já ocupavam regiões onde atualmente se encontram os estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Havia grupos que viviam de forma nômade, que vocês se lembram que o nômade é aquele que não fica em um único território, que ele vai de um lugar para o outro sempre em busca de alimento. Destacando-se em busca de alimentos. Esses grupos eram predominantemente caçadores e coletores. Eles ainda não faziam criação de animais para se manter no mesmo lugar. Não praticavam agricultura também. Com o tempo, alguns grupos nômades começaram a praticar a agricultura, tornando-se progressivamente seminômades. É aqueles que eles já não têm tanta frequência de mudança, eles já têm um lugar mais fixo, pois as migrações eram frequentes. Eles se estabeleciam em pequenos pedaços da terra e trabalhavam nela até o esgotamento da produção. A partir daí, deslocavam-se para outra região fértil para o plantio. A terra não era vista como uma propriedade de indivíduo, mas de toda a comunidade, quer dizer, não tinha uma propriedade privada, as pessoas não se sentiam donos daquela terra, e isso que eles faziam a produção naquela terra, até aquela terra não produzir mais nada, é porque eles não conheciam nada de agricultura. Então, eles plantavam aquilo que eles tinham, ali a semente que eles tinham, acabava dando, mas eles não tinham a experiência que eles tinham que trocar os produtos do solo para que esse solo não perdesse seus nutrientes, seus minerais. As sociedades indígenas, ela variava de tamanho, dependendo do grupo. Os nômades Guaiaque, que não praticavam agricultura, formavam grupos de apenas 30 pessoas. Já as aldeias tupinambás ou guaranis, povos agricultores sedentários, podiam reunir 1000 pessoas. Em geral, os povos indígenas se reuniam em agrupamento de pessoas que falam a mesma língua e possivelmente descende de ancestrais comuns, quer dizer, a descendência deles era das mesmas pessoas. Dependendo do número de integrantes, formam um único agrupamento que ocupa o espaço denominado aldeia. Quer dizer, aí começam as aldeias que a gente conhece. Aqui na página 55 tem até uma foto que é como se fosse uma aldeia toda cercada em volta, onde os índios acabavam por protegê-la, né? A gravura do belga Theodore, a cena que ressalta a violência dos grupos nativos. Também ilustra as moradias coletivas dos tupinambás. Então, aqui ele está demonstrando que tinha uma moradia, essa moradia era cercada, os que estão dentro estão protegendo a sua moradia e os que estão fora estão atacando aquela moradia para tomar aquele território. Os povos indígenas, quando muito grandes, podiam ser divididos em várias aldeias, formadas por habitações diferentes, geralmente dispostas em círculos,
poderia existir ou não uma construção central que seria utilizada para a reunião dos membros da aldeia. Em outros casos, havia uma única grande construção comum, onde todos viviam juntos. As folhas de palmeiras eram um dos materiais utilizados na construção das habitações indígenas. Então, esse daqui é só um tipo de aldeia, essa gravura. Havia outros tipos, havia como ocas, havia às vezes uma oca gigantesca no meio, e só ela, e todos dormiam ali dentro e viviam ali dentro. Tinha as ocas pequenas individuais e assim por diante. Cada tribo ela tinha um jeito. Hans Standen foi um viajante alemão do século XVI. Ele esteve 2 vezes em terras brasileiras, na segunda viagem. Foi capturado por indígenas tamoios, com quem viveu por um período de 10 meses. Sobre as moradias desse povo, escreveu: Elas, eles as constroem de preferência em lugares onde há água e madeira, e também animais e peixes das proximidades. Quando esgotam uma região, mudam suas moradias para outra. Quando querem construir suas cabanas, um chefe reúne um grupo de cerca de 40 homens e mulheres, tanto quanto puder conseguir, e esses normalmente são seus amigos e parentes. Erguem uma cabana com cerca de 14 pés de largura e, conforme o número de moradores, de até 150 pés de comprimentos. No interior não são subdivididas por paredes. Cada núcleo tem seu próprio fogo. O chefe da cabana recebe um lugar no centro. Era comum esses povos fixarem moradia perto de florestas ou de regiões irrigadas por rios, onde poderiam contar com boa caça ou terras férteis para o plantio, principalmente da mandioca, que constituía a base de sua alimentação. Além deles comerem a mandioca, eles faziam farinhas também com essa mandioca. Como os indígenas brasileiros sempre tiveram uma relação muito próxima com a natureza, suas práticas cotidianas estão ligadas a ela. A caça, a coleta, a pesca, a produção de artefatos e a plantação acontecem de acordo com necessidades, buscando-se evitar uma agressão contra a natureza. Para garantir o bem-estar do grupo, o trabalho era distribuído entre seus membros, de acordo com o sexo, como vimos ocorrer entre outros povos pré-colombianos. Geralmente as mulheres teciam e fiavam, trabalhavam no plantio e na colheita, coletavam frutos e raízes, e fabricava farinha e cuidava das crianças. As tarefas atribuídas aos homens eram a de derrubar o mato e preparar a roça, caçar, pescar, fabricar canoas e armas e construir as cabanas. No passado, os homens ainda tinham a função de defender a aldeia e participar de expedições guerreiras, quer dizer, junto com outros índios, eles participavam de outros lugares também. Na preparação da terra para o plantio, em algumas regiões do Brasil, ainda é utilizada a técnica conhecida como coivara. Derruba-se e queima-se a mata do local que será usado para o cultivo como trabalho. É feito coletivamente sob a forma de mutirão. O produto da roça é partilhado entre todos os membros do grupo. O volume da produção de alimentos é determinado de modo a atender às necessidades da comunidade, ou seja, sem excedente. Quer dizer, eles fabricavam somente aquilo que eles iam comer. Eles não tiravam mais nada da terra do que o necessário. Na próxima aula, a gente continua nessa página 56, ok? E aí, falando mais dessa população indígena e seus costumes, ok? Tchau!